convidar os irmãos para esse momento aqui de celebração da ceia do Salvador e quero ler o que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23. Passo então a orientá-los a como proceder durante a celebração da ceia, repetindo o que já lhes ensinei pessoalmente. Por meio dos apóstolos que participaram da primeira celebração em Jerusalém, sei o que aconteceu. Na noite em que foi traído por Judas Iscariotes, o Salvador Jesus pegou um pão. Depois de orar, Jesus o partiu e distribuiu, dizendo as seguintes palavras: esse pão é como se fosse o meu corpo que está sendo entregue em benefício de vocês. Comam para se lembrar de mim. Depois de terem comido, ele pegou também o copo de vinho e disse: esse copo de vinho marca a nova aliança que celebramos. Essa aliança é feita com o meu próprio sangue. Sempre que beberem deste vinho, estarão se lembrando de mim. Digo-lhes então que todas as vezes, eu escolhi esse texto exatamente de Valdeir por suas palavras. Todas as vezes em que vocês comerem o pão e beberem o vinho da ceia do Salvador, vocês estarão anunciando a morte de Jesus, até que Ele venha. É um texto absolutamente extraordinário. Uma linha apenas. Vocês estarão anunciando a morte de Jesus, com tudo o que ela significa, com todo o significado, pois, da morte de Jesus, todo o efeito da morte de Jesus, todas as consequências em nossas vidas da morte de Jesus. É isso que ele está dizendo. Estarão anunciando a morte de Jesus, até que Ele venha. A ceia, portanto, é extraordinária como um instante em que nós sintetizamos toda a obra de Jesus. Essa é a ceia. Está aqui: comam desse pão como se fosse o meu corpo. Bebam deste vinho como se fosse o meu sangue. O corpo que nos lembra que, sendo pecadores, fomos perdoados na morte de Jesus. E sangue que nos lembra o vinho da alegria. Porque não termina aqui a nossa vida. Ela permanece. Com Cristo, a nossa vida foi tornada eterna. Tudo isso em alguns minutos, pouquíssimos minutos desta maravilhosa celebração. Eu estou aqui com 3 copos. Estou aqui também com esse kit. Pergunto se tem alguém que deseja participar e não tem o kit, levante a sua mão. Na galeria. Quero convidar 2 irmãos, voluntariamente, que desejam estar comigo aqui ao meu lado, participando desse momento, ficando com um cálice, eu com outro cálice, ao meu lado. Quem deseja participar comigo, pode vir. Só 2. Quem vem? Então, vem. Não levantou a mão? Vem, por favor. Há mais alguém que gostaria de estar aqui ao meu lado?
Pode vir, falta um, pode vir. Primeiramente, nós aprendemos pela palavra de Deus que Jesus criou a ceia. Nunca existiu a ceia antes. Nunca. Ele criou. Depois de terem tomado a Páscoa dos judeus, cai o pano. Fecha-se o palco. Quando abre, é um outro momento. Na ceia eram diferentes pães, diferentes ervas, diferentes carnes, diferentes vinhos. Fecha a cortina. Quando se abre, é apenas um pão. Como esse, talvez. É apenas um cálice. Jesus pega o pão, entrega aos seus discípulos, que passam de mão em mão. Nós temos o nosso aqui, por razões práticas e higiênicas, e diz: agora comam do pão, como se comessem o meu próprio corpo, que foi entregue para a salvação de vocês. Comamos então o pão. Depois Jesus distribuiu o cálice, um copo grande contendo vinho. Disse: agora vocês bebam esse vinho como se bebessem o meu sangue. E todas as vezes que vocês tomarem esse vinho, estão dizendo que eu vou voltar. Então, tomemos do cálice. Pai nosso, agradecemos por este amor além da nossa compreensão. Eu fico imaginando a dificuldade dos tailandeses em compreender o sacrifício que fizeste, que o teu filho também fez. E no poder do Espírito Santo nós podemos compreender. Mas imagino que se para nós é difícil, como fizeste esse tão grande bem para nós sem que merecêssemos, como os tailandeses vão compreender? Se nós, criados numa cultura cristã, temos dificuldade, imagina eles, os indianos, os chineses, por exemplo, pelos quais também tu morreste. Damos-te graças, porque não és o Deus dos brasileiros, mas és também o Deus dos japoneses, dos americanos, dos afegães, dos asiáticos, dos europeus, dos africanos, dos oceânicos, de todos os continentes. Obrigado por nos chamares para compartilhar essa notícia a todos os povos. Recebemos a tua ceia como um presente, mas também como um compromisso de levá-la a todas as nações. Damos-te graças, pois, em nome de Jesus. Pode ser